Houve um tempo onde as pessoas tinham resultados diferentes e realmente sabiam o motivo disso. Hoje você vai entrar em contato com 7 blocos de informações que, eu digo, possivelmente vai auxiliá-lo a melhorar várias questões que possivelmente também parecem travadas, parecem estagnadas, e muitas vezes isso vai parecer que é apenas algo que você deduziu, algo da sua mente. Por isso é muito importante que haja atenção, pois são blocos específicos que trarão em cada um deles informações para que você avalie. E se você chegar ao final desse estudo e realmente sentar e refletir sobre tudo o que foi falado, existe uma grande chance de melhorias aparecerem na sua realidade. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal Filhos do Todo. Eu sou Farrell Molina e hoje nós vamos falar sobre algo super antigo e que demonstra ter grandes resultados nos objetivos, nas realizações das pessoas. O fato é que existe um erro silencioso que acaba destruindo, drenando os resultados de cada ser humano que está aqui na Terra. Não é exclusivo de um ou de outro, mas pode afetar o resultado diretamente em cada ser humano que aqui está. Então, se a gente for observar as maiores tradições espirituais, filosóficas da humanidade, os maiores estrategistas, até a ciência moderna, eles vão concordar com um ponto que vai ser decifrado aqui e você vai poder aplicar na sua realidade. E é exatamente sobre o ponto das conquistas, o ponto de trazer algo para a sua realidade e potencializar isso de uma forma interessante. Para a gente poder começar a ter uma linha de raciocínio aqui, é super interessante que você entenda o fundamento de várias culturas e filosofias que valorizam uma ferramenta que hoje em dia está cada vez mais escassa. Vamos entrar então dentro de uma filosofia oriental para a gente começar e você vai entender como isso vai fazendo muito sentido com várias outras filosofias, tradições, né, que estão ao redor de todo mundo. Então, vamos fixar aqui então a nossa atenção dentro do assunto. E para começar, eu gostaria de colocar uma filosofia oriental que para muitas pessoas também pode ser chamada de religião, mas eu estou colocando aqui dentro de um aspecto filosófico, né? Existem nomes que são citados, né? Lao Tse, o taoísmo. Existe uma obra fundamental no taoísmo, que se chama Tao Te Ching, onde é exposto em vários momentos possibilidades para que você possa ter um caminho mais glorioso na sua trajetória. E o ponto é, o silêncio, não literalmente falando, né? Mas um silêncio em âmbitos gerais, dentro de construções na sua realidade, dentro de construções na sua trajetória, é aquilo que não pode ser nomeado diretamente. Ele não pode ser descrito literalmente dentro da nossa realidade. Porque tudo está em conexão com o eterno. Tudo tem uma conexão com o universo, com a real perfeição. E existem saberes muito profundos, né, que vão conectar tudo isso que eu estou falando. Então, Lao Tse, ele fala que o verdadeiro sábio, preste atenção nisso, isso é super importante, se você puder até anotar, ele não vai buscar reconhecimento. Ele fala menos e observa mais.
é um exercício diário. Assim você observa o poder do cultivo interior no lugar de uma busca desenfreada de promoção. Muitas vezes observamos que existe uma autopromoção sendo colocada todos os dias aqui nas redes sociais. As maiores tradições da humanidade entendem isso. O motivo real de tudo isso que eu estou falando, ele vai além do espiritual. Ele entra em aspectos filosóficos e até mesmo os aspectos biológicos que nós temos. Porque, basicamente, você é um ser biológico. Basicamente, você é um ser material, que contém um aspecto espiritual. Eu, você, o teu vizinho, qualquer pessoa que está aqui dentro dessa realidade vai ter esse aspecto muito bem caracterizado. Agora, me diz uma coisa, me responde algo. Você já parou para observar que falar em demasia virou praticamente um hábito jogado ao vento? Principalmente nas culturas contemporâneas que estão aqui, com redes sociais, com a necessidade de validação instantânea, com aquela exposição constante. Então, existe algo muito complicado que às vezes a gente não vai conseguir colocar dentro de uma análise, friamente falando, no dia a dia. Que existe uma confusão entre você compartilhar nos quatro cantos os seus projetos, aquilo que você tem em mente, sabe, aquilo que é muito particular e que vai te trazer um resultado sim, se você souber dosar o que você está falando ao mundo e até mesmo às pessoas que são próximas, com o aspecto da construção da sua identidade, da construção do seu caminho, sabe? E isso envolve o aspecto da dopamina. A dopamina da aprovação, ela vem o tempo todo batendo nas pessoas. E isso está substituindo, atualmente, o prazer da realização real. Esse ponto é super importante que você esteja em conexão. E para isso, eu também vou colocar um exemplo dentro do budismo, do Zen budismo, né? Que explica o seguinte: o silêncio, ele não é somente a ausência do som. Olha como vai interconectando com o tópico da explicação anterior. Ele é uma prática, é uma forma de meditação, é uma forma de você silenciar os barulhos que te incomodam e os obstáculos que estão te travando, para que você possa transcender muitas vezes o ego, as aflições e entrar em contato, lógico, com uma realidade última. Então, se você observar as tradições monásticas, né, você vai observar que eles praticam muitas vezes um voto de silêncio. Porque dentro de uma consideração estrutural, é uma ferramenta de libertação da sua própria mente e de ilusões que o ego proporciona na vida das pessoas. Então, como tem sido isso para você? Você tem o hábito de ter algo bom na sua vida e de forma inevitável precisar conversar? Você já percebeu que muitas vezes você teve algo interessante que estava eclodindo e você, de forma tranquila, muitas vezes despretensiosa, quis compartilhar num grupo de família, ou então ligou para alguém numa roda de amigos e informou, e aquilo começou a trazer sinais de que ia ruir? E muitas vezes não foi de forma intencional que rolou ali uma inveja de alguém, mas só o fato da pessoa olhar para a sua realidade e achar
que aquilo poderia se encaixar melhor com a dela e que houve alguma injustiça, isso faz cair por terra, muitas vezes, a energia que você estava alimentando. Vamos refletir sobre isso e me coloca se já rolou um exemplo desse com alguém que você conhece ou na tua trajetória. Vamos falar então sobre alguns dados importantes. Isso de forma mental, estrutural, tá? Quando você quer antecipar uma recompensa, antecipar algo, você ativa um mecanismo de recompensa no seu cérebro. O seu cérebro entende que aquilo já foi executado. Você está contando, você está, né, tagarelando por aí. Então, estatisticamente, isso daí nem é num aspecto metafísico, estatisticamente, existe uma menor taxa de conclusão. Quando você informa para alguém, vou começar um projeto, agora eu defini que eu vou fazer isso, isso, isso e vai dar certo. Você tem essa informação. Quando você coloca isso para outras pessoas, para que elas deem a opinião, para que elas mentalizem opiniões, para que elas criem filmes em relação ao que você está fazendo, você está entrando nesse aspecto que eu estou falando. E existe uma grande chance da sintonia não ser realizada. Então, para fazer mais sentido, é interessante que você esteja 100% aqui na experiência. Que você esteja 100% compreendendo o que está sendo passado. E você vai ampliar os seus resultados. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: eu não controlo a minha mente, eu não mando nos meus pensamentos, eu vou dar uma informação para você agora. Quem é que manda aí? É você que manda. Coloca na tua mente, quem é que manda é você. A tua conexão com o superior. Palavras como eu posso, eu consigo, eu mereço, eu realizo, devem estar presentes na sua realidade, seja em forma escrita, falada ou pensada. Eu sou merecedor. Eu consigo. Eu realizo. São palavras extremamente importantes para que você viva. Quem é que manda aí? Responde. Você manda na sua mente. Você tem o controle de realizar uma mudança significativa. E você tem o controle também de silenciar, de não sair falando aos quatro cantos algo que ainda nem foi concretizado. Coloca isso como um ponto para que você entenda os próximos pontos. Ainda falando sobre exemplos, o Confúcio, ele tem uma tradição. A tradição confuciana ela é muito, muito extensa. Onde é falado que o silêncio é virtude. O silêncio é um amigo que nunca trai. Isso indica o quê? Que você tem os seus conteúdos valiosos. Que você não precisa reforçar informando as pessoas de coisas desnecessárias. É preciso saber calar. E saber calar faz parte da sabedoria e da prudência. Anota isso. Talvez você nunca tenha tido uma oportunidade de refletir sobre esses assuntos. E se esse vídeo chegou é porque algo em você teve uma receptividade para que você possa começar a entender. E essas explicações não vão parar por aqui, nós vamos ter mais elementos para que você possa raciocinar. O silêncio era considerado um grande poder em civilizações antigas. Você deve ter na tua mente vários nomes, várias situações, vários estudos que você já realizou, filmes que você viu sobre aspectos antigos, né? A autoridade histórica que você muitas vezes depositou em certas figuras estava relacionada ao poder de silenciar. Ainda falando sobre taoísmo, Lao Tzu, quem sabe não fala,
Quem fala não sabe. Importante isso. E se você gostou dessas frases, vai escrevendo nos comentários. Qual a sua percepção aprimorada? Coloca aqui um relatório daquilo que você está entendendo. Pode ser agora, você pode complementar no final. Então, o tal não pode ser nomeado. O silêncio preserva a tua força vital. Quando você fala, você entrega energia, você entrega ti. E eu não estou dizendo aqui para você não falar, mas eu estou dizendo aqui para que você saiba o que você está falando. O sábio age sem anunciar. Os resultados vão aparecer e eles falam por si depois. Você não precisa informar algo que você tem certeza que vai dar certo. Você vai apenas agir de uma forma espontânea. Obviamente, que se você tem resultados e você tem objetivos e você tem parcerias, você precisa conversar com as pessoas envolvidas. Aquilo que é cabível. Não compartilhe muitas vezes o ouro, o diamante que tem aí na tua mente e que ainda não está materializado aqui no nosso mundo. Você tem muitas oportunidades quando esses aspectos começam a se potencializar na sua vida. E aí a gente pode falar de algo mais próximo da cultura ocidental, né? Que também envolve um cristianismo, uma espiritualidade, né? Que também as pessoas muitas vezes confundem. Também existe a potencialização do silêncio. Quando Jesus teve lá suas caminhadas, ele ficou imerso num silêncio para que ele pudesse reorganizar aspectos estruturais na época. Se você observar também o sufismo, tradições hinduístas, o Advaita, por exemplo, o silêncio como porta de experiência direta com o divino. Um estado interior, aquela quietude que transcende a palavra. A maneira de você transcender uma realidade é através do silêncio. Se for realizar um discurso superficial, é melhor não realizar o discurso. Então, esses insights são muito interessantes e isso também encaixa muito bem com os aspectos estoicos. O estoicismo foi um movimento muito interessante que ficou muito mais difundido através da figura de Marco Aurélio, tem Sêneca também. Marco Aurélio tinha meditações diárias que, no momento de sua vida, não eram para o público. Depois veio a se tornar público, inclusive com livros, com obras. Mas as virtudes eram praticadas em silêncio. E aí, existe uma frase de Sêneca que diz o seguinte: nada é tão poderoso quanto o domínio de si. Então, uma regra estoica que fica implícita em tudo isso é assim: falar da virtude, falar de virtude pessoal, enfraquece a virtude. Porque você está informando, você está colocando algo que deveria ser nítido para você e nos lugares que você pisa também. Então, a reflexão é muito importante, sabe? Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Isso é uma frase cristã. Jesus alimentava isso. O conhecimento verdadeiro não se anuncia, ele se manifesta. Essa é uma tradição sufi. Tudo isso converge em quê? Para algo que a ciência moderna, pelo menos, começa a dar sinais que está entendendo, que está colocando em prática.
E por falar nisso, a ciência do silêncio, né? Ela indica que a exposição é algo que precisa ser muito bem estudado para que você exponha algo. Pontos de vista são sempre válidos, mas o que vai definir se a sua experiência é boa ou não é a tua aplicação. É aquilo que você coloca realmente em prática e que começa a trazer resultados. Os resultados, eles só vão acontecer se você realmente se colocar à disposição de realizar. Existe também uma taxa menor, como eu falei, né, de execução, a persistência da pessoa diminui, e o cérebro muitas vezes pode confundir o fato da declaração com a realização e parar de te trazer aquelas inspirações. Quando você fala, você ativa a dopamina? Sim. Dopamina antecipada reduz o seu esforço futuro? Sim. O silêncio vai manter algo relacionado ao teu processo criativo. O silêncio vai manter o seu desejo vivo. Não importa que você esteja entre familiares, entre amigos, muitas vezes você vai manter o silêncio. E potencialmente isso vai trazer um resultado para você. É questão de exercício, é questão de colocar em prática, é questão de você ter humildade e testar os seus resultados. Faz um teste com você mesmo. A humildade, no contexto real, ela vem acompanhada do silêncio sobre conquistas. É uma habilidade adaptativa. As pessoas podem se adaptar, se tornarem um ser humano com essas capacidades. A resiliência está presente nisso, quando você também entende que existem forças superiores e que você pode aumentar a tua cooperação em relação ao meio. Líderes humildes, por exemplo, que não se autopromovem de forma exagerada, eles tendem a construir uma confiança e uma relação muito mais forte. Se você busca uma liderança na sua vida, é importante que você anote esse ponto. Porque espiritualmente, materialmente, as coisas estão entrelaçadas. Quando você tem uma pesquisa e uma prática, você tem indícios muitas vezes e você tem resultados outras vezes. Então, assim, não é tentar parecer humilde, enquanto nas entrelinhas ou então nos bastidores você está se gabando, falando, querendo mostrar algo. E isso vai prejudicar o seu resultado e a sua reputação também. Então, é tudo uma questão de análise. A partir de hoje, é possível para você começar um exercício de falar muito menos sobre as questões que estão em exercício e que você quer alcançar e se dedicar em buscar recursos para que isso possa acontecer. Silêncio não é passividade, é uma gestão que você vai ter, é uma gestão estratégica, energia mental, energia espiritual, e isso vai refletir no seu aspecto material. Anotou isso? Tá fazendo sentido? Então, vai compartilhando. Deixa aí o seu like, informa que você está aqui. É uma maneira de você energizar o conteúdo. E o like é dado em silêncio. Agora, quando você coloca as suas percepções sobre um conteúdo, isso faz parte do seu estudo. Então, coloque aqui com detalhes o que você está captando em relação a isso e o que isso clareia na sua mente em relação a possíveis ações. E isso pode ajudar outras pessoas também que estão nessa busca. Muitas vezes você vai estender isso a estratégias que vão
em ações governamentais, estratégias de países, mestres espirituais que muitas vezes evitam falar em excesso sobre um assunto antes de refletirem se aquilo vai contribuir de uma forma intensa, assim meditando e silenciando para que possam expor algo de maneira correta. Se a gente aplicar isso na nossa vida, as realizações vão ser muito mais potentes, você vai chegar lá. Lembra? Quem é que manda aqui? Quem é que realiza? É você. Você tem. E sem criar expectativas. É fato. Quanto mais você fala, mais forças inconscientes estão agindo, muitas vezes, para te trazer um magnetismo reverso. Então, com profundidade, eu peço que você reflita sobre isso e sobre as tradições que foram faladas aqui. Se você observar as considerações culturais amplas que foram colocadas aqui, as concepções de silêncio elas variam de forma cultural, sim. Muitas culturas asiáticas elas vão colocar esse assunto como sabedoria, como respeito, enquanto muitas vezes aqui no Ocidente isso vai estar associado com a hesitação, e não tem nada a ver com isso, tá? É saber o que está fazendo. Se nós observarmos pesquisas antropológicas e linguísticas, o silêncio ele é tão significativo quanto a fala. Onde você tem um espaço, onde você sente, você constrói. Então vamos ampliar as nossas possibilidades. Começa a aplicar isso na sua vida, sabe? Menos autopromoção é mais cooperação. Silêncio contemplativo é o encontro com o divino. Silêncio interno te traz uma percepção aprofundada. Tenha sinceridade com aquilo que você fala, porque é necessário que você tenha um valor em relação à tua autenticidade. Coloque em prática. Isso vai fazer você ter resultados maravilhosos se você respeitar o processo. O silêncio é especialmente, tá? Isso pode mexer um pouco num primeiro momento, mas é especialmente sobre suas conquistas. Não é simplesmente não falar. É uma estratégia que você pode colocar na tua vida. Isso ajuda a reduzir o foco no ego. Isso ajuda você a ter aprendizados constantes. Criar verdadeiras conexões com pessoas que também estão pensando dessa maneira. Evita julgamentos prematuros em relação a qualquer coisa e a qualquer ser. Vai trazer resultados consistentes em vez de momentâneos. Então, tradicionalmente, as grandes tradições culturais, filosóficas, espirituais, elas ensinam essa sabedoria. E muitas vezes o impacto duradouro que ela vai ter na tua vida. Então, tenha um silêncio cuidadoso. Evite a exposição constante. É um campo de proteção energética, e isso vale ouro. Se você chegou até essa parte, coloca, cheguei até a parte que vale ouro. O silêncio atua como um campo de proteção energética na sua vida. Registre isso. O silêncio atua como um campo de proteção energética na sua vida. Isso faz com que muitas vezes a inveja não esteja presente. E isso não precisa ser nem de um aspecto intencional, como eu falei, mas no aspecto de interferir naquilo que você está de forma perfeita na sua mente encaixando. Opiniões não solicitadas, às vezes você não solicitou uma opinião e uma pessoa vem cheia de negatividade, dá um pitaco naquilo que você está, com todo o seu vigor, colocando em exercício. Isso é fato. Pessoas dão opiniões sobre aquilo que você fala, você pedindo ou não. Então, vamos entrar em contato com as práticas de hoje. Silêncio é igual a blindagem emocional,
cognitiva. Isso não significa que você não tem que conversar com as pessoas. Eu estou sendo muito direcionado aqui em relação a coisas que você quer realizar num aspecto pessoal, objetivos, construção da tua prosperidade. Você vai precisar beber em fontes, conversar com pessoas, ter mentores, obviamente, ler livros, pedir opiniões nos aspectos corretos para que você possa exercer aquilo que você precisa, mas, voltando ao que a gente está falando, de forma correta. Você vai pedir um conselho, muitas vezes, na área da saúde, ou então na área de engenharia, para uma pessoa que é profissional, por exemplo, na jogador de futebol, e vice-versa, vai pedir um conselho para um engenheiro sobre futebol. Então, é saber onde você bate. É saber onde você está depositando a sua energia para a sua construção. Coloca uma frase que é importante, pode ser até desconstrutora, mas não é todo mundo que merece ter acesso ao seu processo. E está tudo bem. Não é todo mundo que está vibrando em relação àquilo. E está tudo bem. Talvez outra pessoa tenha muito mais contribuição se ela se dedicar a um outro processo. E isso, para ser aplicado na vida real, exige o quê? Qual que é o objetivo que muitas pessoas buscam? Uma transformação prática. Não fale de planos em construção. Não explique os seus processos que ainda não foram colocados em prática. Deixe os resultados falarem. Compartilhe apenas com mentores reais do dia a dia, com pessoas que estão aptas a lapidar uma trajetória. Sigilo é diferente de isolamento, de falta de comunicação. São exercícios práticos que, de forma fundamental, vão ajudar. E tem mais alguns pontos que você pode colocar na tua realidade. Faz uma observação nos próximos dias. Observa como a sua vibração, como a sua energia tem uma transformação quando você começa a silenciar, a parar de compartilhar. Porque muitas vezes, vamos falar, você nem conhece uma pessoa e você parou na fila. Aquela pessoa fez um comentário, você faz outro já informando algo que está ocorrendo na sua realidade. Faz sentido? Aí a pessoa fala uma outra coisa, você começa a se abrir ali. Você começa a dar informações para uma pessoa que você nunca viu na vida. Isso pode acontecer direto. Se alguém fizer um comentário e você responder de forma apenas a esclarecer aquilo que foi perguntado, ou falar de alguma coisa aleatória, faz muito mais sentido com alguém que você não conhece, não é mesmo? E muitas vezes você está com a cabeça a mil, com algum problema, você compartilha aquele problema com alguém que você nunca viu, e aquela pessoa compartilha um problema dela com você, você foi embora com o seu e foi embora com o da pessoa e vice-versa. Quem que ajudou quem aí? Foi uma desconstrução ao invés de uma construção. Note o aumento de clareza que você vai começar a ter quando você direcionar a sua energia para o que realmente importa. As maiores transformações da história da humanidade nasceram no silêncio. Todos esses exemplos que eu passei aqui, de culturas, de tradições, trouxeram uma mudança com o primeiro momento de silêncio. Então não basta só aplicar isso 1, 2 dias, 3 dias.
Quando você está num mundo barulhento, qual que é a recompensa? Mais barulho. Mas o mundo real, ele vai recompensar quem está fazendo. As tuas ideias vão ser recompensadas de acordo com aquilo que você faz, não com aquilo que você fica informando os outros. Avalia na sua mente. O que na sua vida precisa crescer em silêncio? O que precisa crescer? E aí você coloca o silêncio nessa trajetória. Você coloca o silêncio nessa trajetória. Isso mesmo. Quanto de silêncio tem na sua trajetória hoje? Tem uma porcentagem que você pode calcular? Você já parou para pensar sobre isso? Se não, agora é o momento. Agora é o momento de você virar uma chave e começar a aplicar algo novo que eu estou colocando à disposição. Algo novo que você pode, sabe, ter em aspecto evolutivo. E espiritualmente falando, todas as melhores conexões mediúnicas, inspiratórias, revelatórias, necessitam um momento de silêncio, necessitam entender que o ego é necessário, mas ele não precisa estar presente de uma forma inflada o tempo todo. Então, quando você lê um livro, o que a maioria das pessoas, de forma instintiva, busca? Um lugar onde não haja barulho. Por quê? Porque você quer receber novas informações, certo? Aquelas informações vão entrar em sintonia se você estiver em silêncio. Se você fala demais, se você fica informando demais, quando que você vai ter espaço para receber um insight poderoso novo? E esse insight poderoso novo, às vezes exige experimentos. Você muitas vezes vai fazer testes para ver se aquilo vai se encaixar ou não. E muitas vezes esse teste exige que você esteja sozinho. E depois que você chegar a uma conclusão, você vai ligando pontos com pessoas que fazem sentido. Então, a partir de hoje, se alguém te perguntar: oi, tudo bem? Caminhando, graças ao eterno, graças ao todo, graças à força superior. Sempre caminhando. Não precisa descrever o porquê está tudo bem. Não precisa descrever o porquê que você está dando uma resposta. Apenas entra nessa sintonia e saiba. Se alguém fizer uma pergunta muito incisiva em relação a você, você fala: não tenho a resposta. Pronto. Ou não tenho ainda uma conclusão sobre isso. Mas boa pergunta. Pronto. Porque realmente você vai estar em construção em relação a algo. Você está construindo o objetivo. Ele não está concluindo. Alguém te pergunta, tem uma conclusão sobre isso. Pronto. Você está concluindo isso de forma efetiva? Ah, mas e aí? Quando estiver concluído, tanto você, principalmente você, né? Quanto qualquer pessoa irão ter a informação, mas irão ter a informação de um êxito. Não é um palpite, não é uma hipótese. É algo que foi construído. Uma analogia muito interessante. Uma ideia surgiu na cabeça de um engenheiro, de um arquiteto, de uma pessoa. Essa ideia, ela está ali, muitas vezes no papel. Se não rolar o alicerce, se não rolar todos os procedimentos adequados, não vai ter a casa, não vai ter o prédio. Então não adianta você sair falando aos quatro cantos que o prédio está pronto. O prédio está pronto. Está pronto na teoria, na planta, que é super importante. Mas você sai comentando para todo mundo, sai comentando, você já está morando lá, você já está... Não. Faz acontecer. Faz a estrutura começar a se movimentar. Fecha o bico em relação a várias coisas. Entenda que quem manda aí é você, na sua mente. Que existem vários momentos que você pode
silenciar e receber ideias brilhantes. Busque leituras compatíveis àquilo que você está buscando. Entenda que esse estudo ele não para aqui. Eu tenho aqui no canal diversos conteúdos que eu organizo em uma playlist chamada Farrell Molina. Eu vou deixar como sugestão um vídeo bacana e a playlist. Então faz um favor para si. Saia desse vídeo e já coloque outro vídeo dessa sequência de assuntos. Eu vou deixar um vídeo sugerido, mas eu vou deixar a playlist salva, essa playlist maratona. São diversos conteúdos para que você possa concluir a sua linha de raciocínio. Tenha uma imersão, porque conteúdos como esse exigem estudo. E exigiu estudo da minha parte, eu estou compartilhando com vocês, para que haja uma real aplicação. A real aplicação sempre supera somente a tagarelice. Ficar tagarelando aí não vai adiantar nada. A real aplicação sempre vai ser superior. Chegou até aqui? Só me informa, para que eu tenha uma métrica legal aí. Cheguei até as explicações e as conclusões. Escreve suas percepções de tudo que foi falado. Lembra de 10 pessoas que muitas vezes não estão se dando conta disso ou que você quer ver bem, porque isso estimula, a pessoa vai ouvir isso aqui e saber, olha, querem me ver bem. Encaminhe para essas pessoas, porque muitas vezes processos podem ser ativados de forma positiva em relação a todo esse universo que foi compartilhado aqui. Lembre-se, existem diversos conteúdos também em relação a entrevistas e os conteúdos solo, que muitas vezes você vai assistir de uma forma aqui ou ali. Justamente por isso, uma playlist está sendo organizada aqui para que você possa ter um conforto de linhas de raciocínio para que você implemente. Importante é sempre que você anote aquilo que é interessante e se teve dúvidas, assista esse vídeo novamente e vem anotando, vem colocando no seu caderno para ver onde você pode aplicar isso na tua trajetória. Qual é o primeiro passo que você pode dar? Faz essa pergunta para si, qual é o primeiro passo que eu posso dar? E realmente se dedique a dar esse primeiro passo. O 10º vai surgir quando você terminar o 9º. Perfeito? Satisfação imensa. Lembre-se de compartilhar, deixar o seu like. Se não é inscrito, vem para cá, se inscreve aqui no canal, porque eu te vejo com certeza no nosso próximo conteúdo. Até lá!